Muito bem. Tem dois problemas que a gente precisa comentar aqui sobre a busca por um classificador probabilístico, como, por exemplo, o classificador Naive Bayes. Se eu fosse utilizar o modelo de probabilidade tradicional para calcular a probabilidade de A1, A2, ou seja, dos atributos todos, meu conjunto de dados D, dado o valor da classe, isso teria um custo computacional bastante elevado. Na verdade, eu continuaria tendo o mesmo problema que a gente teria, e eu comentei com vocês, se eu quisesse encontrar um classificador Bayesiano ótimo usando todas as árvores de decisão possível. Isso seria exponencial em relação ao número de variáveis ou de atributos. Tá? O cálculo desta probabilidade que está aqui também exponencial em relação ao número de atributos que eu tenho na minha base. Então isso não pode ser feito tradicionalmente dessa maneira, porque senão fica inviável e acontece exatamente como já acontecia antes. Um outro problema na hora de fazer o cálculo utilizando um classificador Bayesiano, e o Naive Bayes está dentro desse problema também, é que quando o conjunto de instância de treinamento não possui uma determinada combinação de valores, eu vou gerar uma probabilidade zero, apesar da probabilidade não ser zero. Então isso vai acontecer por uma falha do conjunto de dados de treinamento. Nós vamos ver um exemplo onde isso acontece para vocês entenderem um pouco melhor. Mas onde eu quero chegar é que nós estamos falando de um classificador probabilístico, certo? E, como todo modelo que tem como base a probabilidade, a gente então precisa de um grande conjunto de treinamento para ter confiabilidade na resposta que o nosso Naive Bayes vai nos dar. Tá? A gente pode fazer uma analogia aqui, é fácil entender que esse conjunto precisa ser grande, porque, por exemplo, quando eu vou calcular a probabilidade de uma moeda cair cara, de eu lançar uma moeda e o resultado ser a face cara para cima, quantas vezes eu tenho que jogar essa moeda? Se esse é um exemplo de um problema ou de um evento binomial, né? Então nós estamos falando de uma distribuição binomial, eu vou jogar a moeda várias vezes e ela vai sair o cara ou coroa, né? E é só essa variável e tal. Bom, anyway, se eu jogar três vezes essa moeda, com certeza a resposta que eu vou ter não vai ser possível de se associar à probabilidade do evento ocorrer. Em outras palavras, se eu jogar três vezes a moeda, necessariamente ou eu vou ter três caras, e aí eu vou dizer, então a probabilidade de ser cara é 100%, porque em todas as vezes que eu joguei saiu cara. Ou eu vou ter três coroas, e aí a probabilidade de a gente ter a face cara vai ser zero, certo? E isso por quê? Porque deu uma coincidência e todas as três vezes que eu joguei nunca aconteceu cara, então a minha probabilidade viria para zero. E é deste problema aqui que eu estou comentando nessa sentença aqui de cima, né? De repente ter uma probabilidade zero, simplesmente porque eu não tive um número suficiente de exemplos para me trazer a probabilidade real, tá? E a terceira possibilidade aí que a gente vai ter seria eu ter três caras e uma coroa, ou uma cara e duas coroas. Ou seja, em nenhuma das possíveis saídas do meu experimento, jogando três vezes ou lançando três vezes a moeda, eu vou ter 50% para cada uma das faces. Isso significa então que o processo de estimativa de probabilidade está errado? Não, não. O processo de estimativa de probabilidade por frequência relativa, quer dizer, contando-se quantas vezes aquele evento ocorreu, não está errado. Está tudo bem com o processo. O erro aqui está em você confiar extremamente numa probabilidade que tenha sido extraída de um número muito pequeno de repetições. Então, se eu jogar três vezes só a moeda, a confiança que eu tenho na probabilidade que eu vou estimar pela frequência relativa que aconteceu é uma confiança muito baixa. E eu tenho que jogar essa moeda ou lançar essa moeda um número muito grande de vezes para eu conseguir atingir confiança suficiente e dizer, olha, com um alto grau de confiança, a probabilidade da moeda ser lançada e a face que cai para cima ser cara é 50%. Ah, Estevam, e qual é o número de vezes? Bom, existe uma lei dentro da teoria de probabilidade que se chama a lei dos grandes números e vocês podem fazer uma pesquisa para verificar isso. Se você quiser
uma confiança, um intervalo de confiança razoável de 95%, por exemplo, você vai jogar uma moeda dessa, você precisa jogar aproximadamente 45 mil vezes, alguma coisa um pouco mais que isso, para começar a ter essa confiança, certo? E aí você vai ver que vai convergir para 50% e 50%, tá bom? Bom, onde eu quero chegar é que nós estamos trabalhando com modelo probabilístico. Modelo probabilístico, por definição, quanto maior a amostra utilizada para a estimativa da probabilidade, maior a confiança que eu tenho na probabilidade obtida, certo? Então isso continua valendo aqui no nosso classificador probabilístico naive Bayes também, tá? Bom, o que a gente pode fazer então para melhorar esses dois problemas que eu comentei com vocês? O primeiro é ser exponencial na hora de fazer o cálculo desta probabilidade. O naive Bayes, então o NB, o naive Bayes, ele simplifica esse cálculo considerando ou assumindo que todos os atributos, ou seja, todas as variáveis, são condicionalmente independentes entre si, dado que eu sei o valor da classe, certo? Então, se eu assumir isso e disser, olha, A1 é condicionalmente independente de A2 se eu souber o valor da classe. A1 é condicionalmente independente de A3 e assim por diante. A2 é condicionalmente independente de todas as outras também, dada a classe. Então eu posso fazer o cálculo desta probabilidade aqui, que era originalmente um cálculo exponencial, simplesmente pelo produto das probabilidades de cada um dos atributos dado o valor da classe, certo? E com isso, então, eu simplifico demais o cálculo da probabilidade, deixa de ser exponencial e passa a ser linear em relação ao número de variáveis que eu tenho aqui para se calcular essa probabilidade. E é aqui que está o ganho do naive Bayes, é aqui que está o segredo do naive Bayes. Ele assume essa história de que as variáveis são condicionalmente independentes entre si, dada a classe, e com isso fica muito simples fazer o cálculo da probabilidade. Bom, vocês já devem ter ouvido eu dizer que não existe almoço grátis, né? Então existe inclusive um artigo científico que mostra essa história do teorema de que não existe almoço grátis, ou seja, no free lunch theorem, tá? Então, se você está simplificando a forma do seu cálculo, é óbvio que você está perdendo algum tipo de informação, né? Existem muitos casos em que você simplifica, você joga fora alguma informação e essa informação que você jogou fora interfere muito pouco nos resultados. E nesses casos é ótimo, tá? Em outros casos, você joga fora alguma informação e essa informação que foi jogada fora, ela pode impactar de maneira mais forte no resultado que você vai obter. E aí você vai ter que ponderar e pesar, né? Olha, eu sei que se eu simplificar demais o meu modelo, o meu problema, a resposta pode ser menos confiável ou pode não ser tão precisa. Então eu tenho que talvez entrar num acordo aí do quanto eu simplifico para tornar viável computacionalmente executar isso, né? Se eu usar o modelo tradicional aqui, exponencial, e estiver trabalhando com um banco de dados que tenha 50 variáveis, eu vou ficar anos e anos para rodar a estimativa da probabilidade. E aí não dá, certo? Então não posso fazer isso. Então eu posso pensar, bom, como ia ficar muito complicado, ia demorar muito tempo para eu achar o modelo preciso e exato, eu vou simplificar e vou assumir algumas coisas aqui para tornar o cálculo mais rápido. Quando eu torno o cálculo mais rápido, essas simplificações vão ter algum impacto na resposta que eu obtive. Tá? O Naive Bayes então vai ter esse impacto e principalmente quando você tiver um banco de dados onde as variáveis elas na verdade não são independentes entre si ou condicionalmente independentes entre si, dada a classe, então isso vai tornar o problema, a resposta do naive Bayes menos precisa. Tá? Porque você assumiu isso e isso não é real na prática. E na prática vocês vão ver, ou já devem estar imaginando, que nem todo problema tem essa característica, ou a maioria dos problemas não tem. Imagine que eu estou querendo diagnosticar se um paciente tem gripe ou não, e eu tenho as variáveis dos atributos, por exemplo, febre, dor de cabeça e dor no corpo, e é claro que febre e dor no corpo são coisas que estão relacionadas entre si, elas não são condicionalmente independentes.
quer dizer, quando eu sei uma tem influência na outra e etc. Certo? Então nem sempre isso aí é válido. Anyway, é uma forma que a gente tem de simplificar o modelo e o modelo fica super rápido de se calcular. E jogando então no nosso teorema de Bayes a substituição dessa parte pelo produtório das variáveis, ou seja, dos atributos dados à sua classe, então ou a estimativa, o cálculo para o valor, ou seja, para a classe que o Naive Bayes vai me dizer qual é, vai ser aquela classe que maximiza esse produto aqui. A priori da classe vezes o produtório de todas as suas variáveis, da probabilidade de cada uma das variáveis dada a classe, certo? E é assim que a gente faz o cálculo do Naive Bayes, e é por isso que ele é tão rápido, né? E é por isso que ele é chamado de ingênuo, porque teoricamente assumir que todas as variáveis são condicionalmente independentes dada a classe é um pouco ingênuo, porque na prática isso quase não vai acontecer, certo? Então o nome da ingenuidade do Naive Bayes vem principalmente dessa forma de simplificar o problema. Tá bom? Muito bem. Então agora os termos que ficam no meu cálculo do teorema de Bayes são a priori da minha classe, certo? E a probabilidade de um determinado atributo ter um determinado valor, dado que a classe tem um valor específico, e eu calculo isso aí com base na frequência relativa, ou seja, eu conto quantas vezes isso aconteceu lá no meu conjunto de instâncias de treinamento. Bom, o número de probabilidades que eu tenho que estimar vai ser, já comentei isso, é linear então em relação ao número de atributos e não é mais exponencial e é por isso que o Naive Bayes fica rápido, tá? Quando o meu conjunto de instâncias que acaba sendo dado para descrever o problema que eu quero classificar respeita aquela suposição de que todos os atributos são condicionalmente independentes dada a classe, aí, senhores, estamos falando do nosso sonho de consumo. Ou seja, se você tem um conjunto de dados, certo? Ou um problema, no qual as variáveis que representam esse problema, ou as variáveis que representam esse conjunto de dados, sabidamente são condicionalmente independentes dada a classe, então o Naive Bayes é um classificador bayesiano ótimo para esse caso. E aí significa que se você sabe que o seu conjunto de dados tem essa característica, o Naive Bayes, apesar de toda a simplicidade dele, é um classificador bayesiano ótimo, o que significa que mesmo que você use outros modelos mais complicados e elaborados e sofisticados, certo? Na média, eles não vão bater o Naive Bayes. Então, o Naive Bayes vai estar com um resultado muito bom, mesmo sendo tão simples. E isso é uma coisa super legal, quer dizer, se você conhece, consegue dizer que essa característica está presente no seu conjunto de dados, ótimo, ótimo, porque aí você pode escolher com certeza usar o Naive Bayes, que vai ser muito rápido e vai ser muito bom para classificar os exemplos que você tem, tá? Então aqui nós chegamos a um ponto em que usando o Naive Bayes, às vezes é possível se ter um classificador bayesiano ótimo para resolver o seu problema de classificação, né? Que foi o que a gente começou procurando quando a gente começou a falar nessa unidade sobre classificador bayesiano. Tá? Um outro ponto que a gente precisa comentar aqui antes de ver o exemplo, que é o que a gente vai fazer na sequência, sobre o Naive Bayes que aquele problema do então, quando eu assumi independência condicional entre as variáveis dada a classe, eu resolvi o problema do esforço computacional, certo? De ser exponencial, que estava aqui nos slides anteriores, se a gente olhar, se eu voltar 1 e voltar 2 e 3, eu vou dizer, olha, um dos problemas do Naive Bayes era esse, ser muito alta a complexidade, a gente resolve com a independência condicional. O outro problema é a história da probabilidade zero, certo? E a história da probabilidade zero a gente resolve usando um M-estimator, ou um estimador M, que a gente chama, ou então fazendo alguma solução de engenharia, e eu vou comentar com vocês como essa solução de engenharia poderia ser feita no momento do cálculo de classificação para um exemplo qualquer.